Olá, queridos, louvado seja Deus nesse dia. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e hoje nós vamos caminhar aqui pelo livro de 2 Reis, dos capítulos 9 a 11. Eu já quero dizer que esses capítulos eles carregam aí um peso muito forte, porque aqui a gente vai ver um Deus cumprindo aquilo que havia falado, mesmo depois de muito tempo, porque nada fica aqui esquecido pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe, né? Que a leitura de hoje seja mais aí do que um tempo de entendimento, que seja aí um tempo de encontro com Deus, né? Que seja um despertar aí aos nossos corações. E a história, ela começa com uma ordem bem específica de Eliseu, que chama ali um dos filhos dos profetas e manda que ele pegue um vaso de azeite, vá até Ramote e Gileade, procure Jeú, né, filho de Josafá, e o leve para um quarto à parte, longe dos outros, ali num momento separado, silencioso, né, mas seria um tempo muito decisivo. Então a gente pode imaginar ali, né, um quarto silencioso, aquele jovem profeta com um vaso de azeite nas mãos e com essa missão tão grande, né, que mudaria totalmente o destino de Israel, ungir Jeú como rei. E o momento, que é secreto, carrega o peso da eternidade. O azeite escorrendo pela cabeça de Jeú e junto vem uma palavra, que ele seria levantado para destruir a casa de Acabe, vingar o sangue dos servos do Senhor e trazer juízo sobre Jezabel. Então o jovem sai correndo e Jeú volta para os capitães, e eles percebem que algo aconteceu. Jeú tenta disfarçar, mas quando revela que foi ungido rei, tudo explode. Capas são lançadas, trombetas soam e o grito ecoa. Jeú reina. O que começou escondido agora se torna público. Jeú ele não perde tempo. Ele monta em seu carro e parte furiosamente. O vigia da torre observa de longe e reconhece. É Jeú, porque guia com fúria. No campo de Nabote, o mesmo solo manchado pela injustiça de Acabe e Jezabel, Jeú encontra Jorão e Acasias. Jorão pergunta: "Há paz, Jeú?" Mas Jeú responde: "Não pode haver paz enquanto durarem as abominações de Jezabel." Jorão tenta fugir, mas já é tarde. A flecha de Jeú atravessa seu coração. O corpo é lançado no campo de Nabote, cumprindo a palavra do Senhor. Acasias também é ferido e morre em Megido. 2 reis caem no mesmo dia. E em Jezreel, Jezabel ouve que Jeú chegou. 12 anos após a morte de Acabe, ela ainda era uma força como rainha-mãe. Jezabel havia deixado Elias em pânico muitos anos antes e ainda parecia intocável. Ela se pinta, ajeita os olhos, enfeita a cabeça e olha pela janela. Não como alguém quebrantada, mas como quem ainda quer controlar pela aparência. Ela tenta intimidar Jeú, chamando-o de Nziri, mas Jeú levanta os olhos e pergunta: "Quem está comigo?" 2 ou 3 oficiais respondem: "A ordem é seca, lançai-a daí." O corpo cai, o sangue espirra na parede e nos cavalos, e Jeú passa por cima dela. Depois manda que a sepultem, afinal ela era filha de rei. Mas quando procuram, só encontram o crânio, os pés e as mãos. Os cães haviam devorado seu corpo, exatamente como Elias profetizara. Jezabel, que parecia intocável, termina sem trono, sem honra, sem memorial. Só a palavra de Deus permanece. Jeú então envia carta aos líderes de Samaria. Eles, tomados de medo, obedecem. No dia seguinte, 70 cabeças dos filhos de Acabe chegam em cestos, montões de morte à porta da cidade. Jeú declara ao povo: "Nenhuma palavra do Senhor caiu por terra." Ele continua eliminando todos os aliados, parentes e sacerdotes ligados à casa de Acabe, e no caminho encontra parentes de Acasias e também os mata. Jeú chama Jonadab, filho de Recabe, para testemunhar seu zelo pelo Senhor.
E o zelo de Jeú é um exemplo para nós. Muitas vezes nos acomodamos aí a práticas erradas e pecaminosas ao nosso redor. Outras vezes toleramos coisas dentro de nós que se erguem contra Deus. Existem momentos em que precisamos nos levantar como guerreiros, destruir ídolos e hábitos que nos afastam do Senhor. Em Samaria, Jeú arma uma estratégia. Ele finge servir ainda mais a Baal do que a Acabe. Convoca todos os sacerdotes, profetas e adoradores. O templo se enche, vestes especiais são entregues, mas antes de agir, Jeú confere se não há nenhum servo do Senhor misturado. Então 80 homens cercam o templo. Ninguém escapa. Os guardas entram, matam todos, derrubam a estátua de Baal, queimam, destroem o templo e ainda fazem dali um lugar. O templo fazem dali um lugar de imundície. O texto resume: assim Jeú exterminou a Baal de Israel. Mas Jeú não se afasta dos pecados de Jeroboão. Ele destrói Baal, mas mantém os bezerros de ouro em Betel e Dan. Um homem usado por Deus, mas não de coração inteiro. Por ter cumprido a palavra contra Acabe, Deus promete que seus filhos reinariam até a 4ª geração. Mas Israel começa a perder território para Hazael. Jeú morre e é sepultado em Samaria. Jeocá, seu filho, reina em seu lugar. E ali no capítulo 11, a cena muda. Atalia, filha de Acabe, é muito parecida com Jezabel, e ao ver o filho morto, extermina quase toda a descendência real. O trono é tomado pela violência. Atalia foi a chave para introduzir o culto Baal em Judá, o reino sul. Após 3 massacres da Casa Real do Norte, a matança promovida por Atalia tinha o propósito de acabar com a linhagem de Davi, assassinando seus próprios netos. Judá tinha 20 reis, todos da linhagem de Davi, exceto nos 6 anos do reinado de Atalia. E se ela tivesse alcançado seus propósitos, a linhagem de Davi teria sido destruída e Judá absorvido pela dinastia de Onri. Mas Deus preserva uma vida. Jeozeba, irmã de Acasias. Ela esconde Joás, ainda menino, no templo. Por 6 anos ele cresce em silêncio, guardado, enquanto Atalia reina. Parece que a promessa foi apagada, mas não foi. Deus manteve viva a lâmpada. E no 7º ano, Joiada, o sacerdote, reúne capitães e homens fiéis. Mostra o menino. Depois de anos de trevas, o herdeiro está vivo. Guardas são posicionados, armas em mãos. O menino recebe a coroa, o testemunho é ungido. O povo bate palmas e grita: viva o rei! Atalia corre, vê a cena, rasga as vestes e grita: traição! Mas não era traição, era restauração. Ela é levada e morta. O templo de Baal é destruído, altares são quebrados, Matã, sacerdote de Baal, é morto. Joiada faz aliança entre o Senhor, o rei e o povo. E Joás, com apenas 7 anos, é conduzido do templo ao palácio e se assenta no trono. O capítulo termina com alívio. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz. E no meio de tudo isso, Jesus vai sendo revelado. Na queda de Acabe, a gente vê que a justiça de Deus pode até parecer demorada aos olhos humanos, mas ela nunca falha. Em Joás, escondido no templo, preservado em silêncio, a gente vê a fidelidade de Deus guardando a promessa quando tudo parece perdido. Em um menino salvo da matança para que a linhagem real continue, a gente já enxerga ecos de Cristo, o Rei prometido, preservado, levantado no tempo certo. E em toda essa história tão intensa e tão pesada, a gente é lembrado de que nenhum poder humano, nenhuma Jezabel, nenhum Acabe, nenhuma Atalia consegue impedir o que Deus decidiu cumprir. Essa Bíblia em Histórias Vivas, e que essa leitura seja um encontro com Deus.
Que mesmo quando tudo parecer escuro demais, você se lembre, Deus ainda sabe preservar a promessa no escondido. Amém? Amanhã seguimos juntos, caminhando nos próximos capítulos. Um grande abraço.